Olá, paz do Senhor. Eu sou Maria José, da Assembleia de Deus em Cruzeiro, em continuidade ao projeto de leitura da Bíblia em 60 dias. Vamos ler no livro de Amós, a partir do capítulo 5. Vamos então à leitura de hoje? Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Jeová: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeito em nada. Buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelo e o Orion, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome, o que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem a assolação contra a fortaleza. Aborrecem na porta ao que os repreende, e abominam o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis um tributo de trigo, edificarei casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho, porque sei como são as vossas transgressões, e enorme os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor: em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão: ai, ai. E ao lavrador chamarão para choro, e para pranto os que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será, e não luz. Como se um homem fugisse de diante do leão, e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em uma casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum resplendor? Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me forçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas,
e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes levastes a tenda de vosso Moloque e o altar das vossas imagens, e a estrela do vosso Deus que fizeste para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Capítulo 6 do livro de Amós. Ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras nações, e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Amate. Depois descei Gate dos filisteus, e serão melhores que estes reinos? Ou será maior o seu termo do que o vosso termo? Vós que dilatais o dia mau e vos chegais ao lugar de violência, que dormis em camas de marfim e vos estendeis sobre os vossos leitos e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio da manada, que cantais ao som do alaúde e inventais para vós instrumentos músicos, como Davi, que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Eis que agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem cativos, e cessarão os festins dos regalados. Jurou o Senhor Jeová pela sua alma, o Senhor, Deus dos exércitos. Tenho abominação pela soberba de Jacó e aborreço os seus palácios, e entregarei a cidade e tudo que nela há, e acontecerá que, ficando de resto 10 homens em uma casa, morrerão, e alguém tomará o seu tio ou o que o queima para levar os ossos para fora da casa, e dirá ao que estiver nos cantos da casa: está ainda alguém contigo? E ele dirá: ninguém. E dirá este: cala-te, porque não podemos fazer menção do nome do Senhor, porque eis que o Senhor manda e será ferida a casa grande de quebraduras e a casa pequena de fendas. Poderão correr cavalos na rocha? Poderão lavrá-la como bois? Porque haveis vos tornado o juízo em fel e o fruto da justiça em alosna? Vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis: não nos temos nós tornado poderosos por nossa força, porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, e oprimir-vos-á desde a entrada de Amate até ao ribeiro da planície. Capítulo 7 do livro de Amós. O Senhor Jeová assim me fez ver. Eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois da cegada do rei. E aconteceu que, com eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa. Como se levantará agora Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, diz o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Jeová. Eis que o Senhor Jeová clamava que queria contender por meio do fogo, e consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora. Como se levantará Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, diz o Senhor Jeová.
disse o Senhor Jeová. Mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre o muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele, mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Capítulo 8 do livro de Amós. O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão. E disse: que vês, Amós? E eu disse: um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por ele, mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor Jeová. Multiplicar-se-ão os cadáveres, e em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos? E depois venderemos as cascas do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso, não se comoverá a terra, e não chorará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como o grande rio, e será arrochada, e se submergirá como o rio do Egito. E sucederá que, naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e a terra entenebreça em dia de luz, e tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações, e aparecerá pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça,
e farei que isso seja como o luto de filho único, e o seu fim como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Berseba, esses mesmo cairão e não se levantarão mais. Capítulo 9 do livro de Amós. Viu o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere o capitel, estremeçam os umbrais e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até o último deles. O que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará dali. E, se subirem ao céu, dali os farei descer. E, se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei, e dali os tirarei. E se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. E se forem para o cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada, para que os mate, e eu porei os meus olhos sobre eles, para mal e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá toda como grande rio, e se submergirá como o Egito. Ele é o que edifica suas câmaras no céu, e a sua abóboda fundou na terra, e o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftor, e aos sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, e assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão, todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, aos quais dizem: não se avizinhará, nem nos encontrará o mal. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo seu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que os que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus.
concluímos mais um trecho da leitura da Bíblia em 60 dias. Não se esqueça de registrar a sua participação clicando no link que deixamos aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Acompanhe as demais leituras para junto lermos a Bíblia em 60 dias. Fique com Deus, a paz do Senhor.